Vamos examinar os primeiros 22 versículos do livro do Êxodo. Esse trecho oferece um relato histórico simplesmente fascinante sobre poder, sobrevivência e, acima de tudo, sobre a fidelidade divina. O que a gente vai explorar aqui é exatamente como essa fidelidade atua para preservar um povo inteiro no meio de uma opressão sistêmica e devastadora. É uma narrativa monumental que ecoa verdades fundamentais sobre a nossa resiliência quando sustentada por uma força maior. Para a gente entender a real magnitude dessa história, é preciso voltar lá para o comecinho cronológico. Tudo começa com um número surpreendentemente pequeno, 70. Pois é, os israelitas não começaram no Egito como uma superpotência, uma grande nação, mas sim como uma família bastante pequena e muito vulnerável. Foram apenas 70 descendentes diretos do patriarca Jacó que desceram àquela terra para tentar escapar de uma fome severa. Literalmente, uma semente minúscula sendo plantada num território estrangeiro. Muito bem, vamos mergulhar de cabeça nisso. O tempo passa e a narrativa conta que José, que foi aquele grande líder no Egito e que trouxe a família toda para lá, falece. E não só ele, mas todos os irmãos e toda aquela geração original também se vai. Mas aí acontece algo impressionante. O texto diz que os israelitas foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes. Aquela familiarzinha de 70 pessoas floresceu de um jeito tão espetacular que a terra inteira se encheu deles. Essa é a primeira grande evidência de que a promessa de preservação divina estava ativamente em curso. E é exatamente nesse cenário de prosperidade que o nosso incidente incitante acontece. Um novo rei, um novo faraó, sobe ao poder. E tem um detalhe absolutamente crítico aqui. Ele não conhecia a história de José, nem a cooperação mútua que existia antes. A reação desse cara a esse crescimento populacional todo é movida por um medo visceral e uma insegurança política daquelas. Ele olha para os israelitas e diz, morrendo de apreensão: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. De uma hora para outra, uma família que só estava buscando refúgio vira a maior ameaça à segurança nacional na mente paranoica do império. O que vem depois é uma escalada calculada e terrível de opressão patrocinada pelo Estado. Faraó decide agir com astúcia, dizendo que o Egito precisava evitar que os israelitas se aliassem a inimigos em uma possível guerra. E aí a tirania entra em fases metódicas. A fase 1 é a imposição de trabalhos forçados pesadíssimos. Como o povo continua crescendo, ele passa para a fase 2, uma ordem secreta de infanticídio dada às parteiras. E quando isso falha, vem a aterrorizante fase 3, um decreto público ordenando que os meninos recém-nascidos sejam jogados direto no Rio Nilo. Pensando só na primeira fase dessa escalada por um momento, a realidade brutal da escravidão daquele povo é de cortar o coração. O relato histórico detalha que os egípcios colocaram feitores de obras implacáveis em cima deles. O objetivo não era só o trabalho pelo trabalho, sabe? Era afligir, amargar a vida deles com dura servidão mesmo. Eles tinham que preparar o barro, fabricar tijolos sem parar e executar trabalhos rigorosíssimos no campo. Tudo sobre uma tirania absoluta para erguer a cidade e celeiros de Faraó, Pitom e Ramessés. Agora, o que é realmente fascinante sobre esse cenário é o baita paradoxo que a gente encontra. É um contraste brutal. De um lado, você tem a ação implacável de Faraó, tirania, trabalho pesado e amargo para enfraquecer os israelitas. Mas do outro lado, a realidade grita a promessa divina. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. É um testemunho simplesmente deslumbrante da fidelidade inquebrável de Deus em preservar o seu povo. A opressão humana, por mais bem orquestrada que fosse, não conseguiu anular o crescimento que Deus estava sustentando. E o mais louco, isso só deixava os egípcios ainda mais perturbados. A resistência, Sifra e Puá. Bom, vamos afastar um pouco o foco do império e olhar agora para o mecanismo humano que Deus usou para continuar essa preservação. Vamos falar dessas duas parteiras hebreias. O contexto para elas era terrível, tá? Faraó tinha dado aquela ordem sombria. Na hora do parto das hebreias, se fosse menina, podia viver. Se fosse menino, era para matar ali mesmo. Mas Sifra e Puá fizeram uma escolha que marcou a história. Elas decidiram temer a Deus. E temer a Deus aqui não é ficar paralisado de medo não, é ter a postura firme e ética de obedecer à lei moral divina acima de qualquer decreto humano injusto. Elas praticaram um ato corajoso e silencioso de desobediência civil. Elas se recusaram a sujar as mãos a mando do rei e deixaram os meninos viverem. Claro que a desobediência delas não ia passar despercebida, né? O rei do Egito mandou chamar as duas para um interrogatório pesado, querendo saber por que os meninos continuavam vivos. E a resposta delas mostra uma astúcia gigantesca. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Com essa justificativa brilhante, elas não só escaparam da fúria do faraó,
como subverteram as expectativas do opressor, usando o próprio preconceito do império contra ele mesmo para continuar salvando vidas. Então, o ponto crucial aqui é ver a resposta maravilhosa de Deus a esse ato profundo de coragem. A fidelidade divina age de forma dupla. Primeiro, Deus foi bom para as parteiras, e como consequência direta do que elas fizeram, o povo aumentou e ficou ainda mais forte. A nação continuou blindada. Segundo, de uma forma muito bonita, a narrativa conta que, como as parteiras arriscaram tudo para preservar a família dos outros, o próprio Deus deu famílias a elas. A coragem silenciosa dessas heroínas que escolheram ser agentes da vida foi recompensada com o florescimento da própria descendência delas. Mas o império não desiste fácil. Encurralado pela própria incapacidade de controlar esse povo, o faraó leva a opressão ao seu limite. Diante do fracasso com as parteiras, ele entra em desespero total e solta o decreto final público: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. É uma ordem macabra. Só que lendo isso agora com todo o panorama que a gente já construiu, essa tentativa desesperada de aniquilação só prova de um jeito ainda mais forte que é impossível derrotar o propósito da preservação divina. O decreto humano esbarra num muro de concreto chamado fidelidade imparável. E é isso que nos leva a uma reflexão final para a gente levar para a vida. Diante das maiores opressões, como a fidelidade de Deus convida a gente a agir com coragem hoje? Ao longo desses 22 versículos, a gente viu que a preservação de uma nação inteira não aconteceu por meio de exércitos enormes. Ela operou através da resiliência do dia a dia e de pessoas comuns, como Sifrá e Puá, que escolheram temer o que era certo em vez de se curvar ao opressor. Fica aí o convite para a gente ponderar sobre o poder imenso daquelas pessoas comuns que, sustentadas pela fé, ousam se levantar e proteger a vida contra qualquer forma de tirania. Capítulo 2 do livro de Êxodo não é só uma listinha de fatos históricos, tá? É praticamente um guia prático sobre o papel da providência divina. É sobre como detalhes minúsculos constroem um cenário gigantesco sem que ninguém perceba no momento exato em que estão ocorrendo. É, na essência, a grande história da mão invisível guiando o destino humano bem no meio do caos absoluto. Agora, pensem nesta pergunta que soa até absurda. Como um cestinho super frágil, feito só de junco e piche, consegue derrotar o maior império da época? Parece impossível, né? É um paradoxo brilhante. A gente vai explorar a fundo exatamente isso. Como a imensa vulnerabilidade humana interage de forma constante e poderosa com uma orquestração invisível. Essa força silenciosa acaba ditando os rumos da história e prova que o poder de verdade muitas vezes está escondido na maior fragilidade imaginável. Então, para a gente absorver bem toda essa narrativa, precisamos entender a ideia central, a providência divina. Pensem nisso como a orquestração invisível de ações e circunstâncias humanas direcionadas para um propósito muito maior. O texto pega aqueles eventos isolados que, no calor do momento, parecem meros acasos ou até tragédias terríveis e os transforma em uma história meticulosamente guiada. O objetivo final é sempre infinitamente mais grandioso do que qualquer personagem ali poderia sonhar em compreender. Parte 1. A proteção nas águas. Aqui a gente consegue ver o tamanho gigantesco do esforço humano envolvido. Imaginem só, esconder um recém-nascido em casa por 3 meses. É uma tensão angustiante e constante. E aí vem a preparação. É preciso arrumar um cesto, selar tudo meticulosamente com betume e piche para não afundar e, por fim, deixá-lo à beira do rio. Esse exemplo prático da proteção de Moisés nas águas é fantástico. Ele ilustra perfeitamente como a providência opera quase sempre em parceria com a ação humana. Ela usa o nosso esforço diário, o nosso preparo e até o nosso desespero para realizar o extraordinário através de coisas muito simples. E é fascinante notar a tensão insuportável construída nesse ponto. Chega um momento inevitável em que a família atinge o limite absoluto. Simplesmente não dá mais para esconder a criança. Eles são forçados a soltar o cesto no rio Nilo. É aquele instante de entregar o controle total e contar inteiramente com a esperança. A irmã mais velha fica ali observando tudo de longe, estrategicamente escondida entre os juncos, de respiração suspensa, esperando para ver no que esse destino totalmente incerto ia dar. O que nos leva à parte 2. O inimigo torna-se família. Olha que loucura a forma como o texto lida com o tempo aqui.
a gente percebe saltos massivos em pouquíssimas linhas. Do primeiro dia ao terceiro mês é rápido. Depois, passamos por todos os anos de crescimento dele, com todos os privilégios no palácio, chegando num piscar de olhos à fase adulta. E logo em seguida, a história avança até a morte do rei egípcio durante o longo exílio de Moisés. Décadas inteiras comprimidas em segundos. Isso deixa claríssimo que a orquestração divina trabalha na sua própria linha do tempo, sem a menor prece humana. Então, nós temos uma ironia que é de uma genialidade absoluta. A própria filha do faraó, a herdeira daquele trono opressor, encontra o bebê hebreu e morre de pena. Aí, a irmã de Moisés, muito esperta e audaciosa, aparece e oferece os serviços de uma ama. O resultado dessa articulação toda, a casa do opressor, o império exato que mandou matar todos os meninos, acaba pagando um salário para a mãe biológica criá-lo. Eles literalmente abrigam e financiam o menino que, lá na frente, vai trazer a ruína deles. É sensacional. O nome Moisés carrega justamente este significado, porque das águas o tirei. Essa nomeação direta amarra toda a importância simbólica da água nessa história. O rio Nilo era uma ferramenta de execução, de terror na mão do faraó, certo? Mas a providência inverte completamente o jogo. O lugar de morte vira um berço de salvação e vida. É a demonstração mais poderosa de como o propósito de um ambiente hostil pode ser totalmente subvertido. Parte 3. Justiça pelas próprias mãos. Anos depois, acontece aquele doloroso choque de realidade. Moisés, já adulto e criado no conforto seguro do palácio egípcio, decide sair da bolha. Pela primeira vez, ele vê de perto a realidade nua e crua, o suor, o sofrimento e a carga opressiva esmagadora sobre o seu próprio povo. Ver essa injustiça desperta uma raiva fulminante nele, o que o leva a tomar uma decisão rápida, muito violenta e totalmente impulsiva. É a primeira tentativa de intervenção dele e o resultado é um fracasso total. A narrativa é bem direta aqui. Tentar derrubar um sistema de opressão gigantesco na base da violência isolada, fazendo justiça com as próprias mãos e escondendo o corpo na areia, não funciona. Ninguém é liberto. Muito pelo contrário, isso só gera mais medo e desconfiança. As próprias pessoas que ele tentava salvar acabam rejeitando a autoridade dele na mesma hora. Como a gente sabe, o segredo vaza. E, com o faraó querendo a cabeça dele, Moisés precisa fugir desesperado para o deserto. De príncipe do Egito acostumado com o luxo, ele vira um fugitivo caçado de um dia para o outro. Nesse ponto dramático, o fracasso parece absoluto. Dá a impressão de que qualquer esperança de liberdade para os israelitas acabou de vez, e eles vão continuar lá, escravizados para sempre. Chegamos então à parte 4, refúgio e água em Midian. Vamos dar uma olhada neste paralelo incrível entre esses dois momentos distintos na vida de Moisés. Lá no Egito, a atitude dele foi baseada na agressão e no caos. Terminou num assassinato e numa fuga desesperada. Já em Midian, a ação é diametralmente oposta. É uma defesa justa. Ele protege pessoas inocentes, dá a vida servindo água com humildade ao rebanho, e a diferença de postura muda totalmente o resultado, né? Em vez de medo e exílio, essa proteção gera respeito, uma refeição quente e um novo lar. Detalhando o que rolou no poço, a gente vê que Moisés usa seu treinamento militar não para tirar uma vida, mas apenas para defender as 7 filhas de Reuel daqueles pastores agressivos. E olha a água aparecendo de novo como elemento central de resgate. Assim como o rio salvou a vida dele na infância, a água fresca deste poço serve como um instrumento que proporciona paz e uma nova família no meio dessa jornada tão conturbada. Mas mesmo com essa nova vida, o coração dele mostrava outra coisa. Ao nomear seu filho Gerson, que significa sou peregrino em terra estranha, ele captura perfeitamente aquele profundo isolamento existencial. Ele encontrou um refúgio, formou uma família, mas a ferida do distanciamento brutal do seu próprio povo continuava aberta. É o peso imenso de um exílio que parecia não ter data para acabar. O que nos traz a parte 5, a nossa última etapa, a providência divina desperta. Enquanto Moisés passa anos, talvez décadas, no silêncio do deserto pastoreando, uma mudança estrutural acontece no Egito. O rei que queria matá-lo, finalmente morre. Isso cria um grande vácuo no império. Ao mesmo tempo, é um momento crítico onde os gemidos acumulados de gerações inteiras de oprimidos chegam ao ponto máximo de ruptura. A dor atinge os céus de forma ensurdecedora.
E é aqui que o texto revela aquela grandiosa engrenagem oculta funcionando na hora exata. A mesma mão invisível que orientou a proteção de Moisés nas águas do Nilo esteve inquestionavelmente presente o tempo todo. A narrativa muda de uma forma espetacular, passa da simples observação para a audição ativa dos gemidos. Há uma lembrança deliberada de uma aliança antiga e a compreensão de que a preparação árdua acabou. O grande palco da história está perfeitamente pronto para a mudança. E, para encerrarmos o estudo de hoje, fica esta reflexão bem provocativa para todos nós. E se o exílio no deserto, os longos anos de silêncio e toda aquela aparente demora não forem punições ou derrotas? E se o caos e a frustração que a gente tantas vezes vê na história forem exatamente o trabalho silencioso, constante e meticuloso da providência divina? Pensem nisso. Às vezes, as engrenagens estão apenas sendo preparadas, no ritmo certo, para um livramento formidável e inimaginável que ainda está por vir. Vamos acompanhar a experiência de Moisés, não só como um evento histórico lá do passado, mas como uma jornada pessoal incrível de chamado divino. É fascinante ver como esse texto constrói passo a passo a transição de um cara comum para o líder de uma nação inteira. E a gente começa exatamente aqui, numa realidade totalmente comum. Imagina a cena. Moisés estava lá só cuidando do rebanho do sogro dele, o Jetro. Um dia perfeitamente normal no deserto de Midian. Não tinha absolutamente nada indicando que a história da humanidade estava prestes a dar uma guinada daquelas. Isso, claro, até acontecer uma mudança super sutil, mas muito profunda, bem no chão em que ele estava pisando. O que nos leva à nossa primeira parte, o encontro inesperado. É aqui que a rotina quebra de vez. Sabe, toda vocação divina começa quebrando a nossa rotina. E o ponto crucial aqui é estabelecer o cenário. Moisés leva as ovelhas lá para o lado oeste do deserto e, de repente, pisa num solo que o texto já classifica antecipadamente como Horebe, o monte de Deus. O detalhe genial é esse. Ele entra num território sagrado muito antes de sequer desconfiar do peso sobrenatural daquele momento. Loucura, né? Isso ilustra perfeitamente aquela quebra do que era normal. Olha esse paradoxo visual. O anjo do Senhor aparece numa chama de fogo bem no meio de um arbusto, uma sarça. A sarça estava pegando fogo, mas não se consumia. O fogo divino queima, mas não destrói. É uma anomalia física feita sob medida para capturar a atenção humana. Moisés até pensa com ele mesmo que precisa ir lá dar uma olhada nessa grande maravilha. E é justamente essa curiosidade que abre as portas para ouvir a voz de Deus. Assim que ele chega mais perto, Deus fala direto do meio do fogo e chama ele pelo nome. E repara que ele repete para dar aquela urgência à intimidade. Moisés, Moisés. A resposta é na lata. Eis-me aqui. Isso mostra uma disponibilidade total, mesmo ele estando completamente sem noção da imensidão do que estava prestes a ouvir. A reverência que é exigida logo na sequência dita a santidade extrema desse encontro. Aquela ordem famosa de tire as sandálias dos pés muda o status do Moisés na hora. Ele deixa de ser um observador casual curioso e passa a ser um mortal apavorado. É nesse momento que Deus se identifica como o Deus do pai dele, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E qual é a reação natural diante do divino? Moisés esconde o rosto, tomado pelo medo de olhar direto para o Criador. Vamos para a parte 2 da nossa análise, o chamado e a aflição. Aqui a gente vê a empatia divina em ação. O que é muito interessante nessa fase é como Deus sai da revelação pura de quem ele é para delegar uma tarefa real. E tudo isso baseado na mais profunda empatia. Deus é super explícito. Certamente vi a aflição do meu povo e conheço seu sofrimento. A promessa de resgate não é uma ideia abstrata. É uma libertação direcionada para um território bem específico, amplo. Aquela famosa terra que mana leite e mel. Uma terra que, por sinal, já estava ocupada por várias nações, como os cananeus, heteus, amorreus e por aí vai. Basicamente, é uma geografia de esperança e fartura, projetada para substituir toda a opressão. Mas aí vem a grande reviravolta. O plano divino precisa de um instrumento humano. Aquele papo de eu desci para livrá-los muda rápido para agora venha e eu o enviarei a Faraó. É de arrepiar. Moisés é convocado com todas as letras para tirar os filhos de Israel das garras do Egito. O cara que estava lá no deserto, de repente, vira o protagonista da libertação. O que nos joga direto na parte 3, a dúvida humana e a resistência de Moisés. E convenhamos, essa transição de pastor para grande libertador não acontece sem resistência.
Essa pergunta que Moisés faz serve como uma pausa dramática na nossa história, porque captura perfeitamente o pânico avassalador de alguém que se sente inteiramente desqualificado para um chamado divino. Quem sou eu? É a clássica crise de identidade quando a gente bate de frente com um propósito colossal. Mas olha só a beleza dessa resposta. Deus simplesmente ignora a falta de qualificações ou currículo do Moisés. Em vez disso, ele dá a maior segurança teológica de todas. Eu estarei com você. A garantia de sucesso não está na capacidade do mensageiro, mas na presença contínua de quem envia. E a prova final disso tudo seria um evento futuro de adoração, ali mesmo naquele exato monte, logo após a libertação. Só que Moisés ainda está aterrorizado, não é verdade? Ele precisa de mais validação. Ele começa a agir como um estrategista, prevendo a oposição. Ele meio que antecipa que os próprios israelitas iam exigir saber a identidade exata e a alteridade desse Deus que, do nada, prometeu salvar todo mundo. Qual é o nome dele? Entrando na parte 4, a revelação do nome. O verdadeiro clímax teológico. Essa investigação de Moisés empurra a narrativa direto para o ponto alto. Eu sou o que sou. Gente, isso é forte demais. Erguendo-se como um pilar de autoridade absoluta que existe por si só, esse nome apaga qualquer sombra de dúvida sobre quem está realmente orquestrando o resgate. É a declaração do ser eterno, aquele que não depende de nada, mas de quem tudo depende. A mensagem para os israelitas tinha que ser simples e contundente. O eu sou me enviou a vocês. E tem uma genialidade imensa na forma como essa narrativa amarra tudo. Essa identidade eterna e imutável do eu sou é ligada diretamente aos patriarcas históricos. O Deus eterno é também o Deus dos pais de Israel. Isso cria uma ponte inquebrável entre as promessas antigas feitas a Abraão e a salvação imediata que está prestes a acontecer. O que nos leva à nossa quinta e última etapa. A estratégia de libertação, o plano de ação. Com a autoridade estabelecida e o nome revelado, fica bem claro que um chamado genuíno sempre vem equipado com a visão divina e uma boa estratégia. Não é um salto no escuro de jeito nenhum. Vamos traçar esse plano de ação cronológico, passo a passo. O negócio começa reunindo a liderança local, os anciãos, e depois parte para o confronto direto com o rei do Egito. Em seguida, a intervenção divina ferindo o Egito com maravilhas, e tudo culmina no grandioso êxodo. E essa estratégia inicial é detalhada milimetricamente. O confronto vai começar com um pedido específico, uma jornada de 3 dias pelo deserto para oferecer sacrifícios. Só que Deus já antecipa a dureza de coração, avisando que o rei do Egito vai rejeitar o pedido, a menos que seja forçado. Ou seja, a resistência não é uma surpresa para o plano divino. Ela faz parte do processo onde o poder de Deus ficará visível através dos milagres. Para completar, o chamado termina com uma garantia de trunfo total. O texto afirma que Deus vai fazer com que o povo encontre favor diante dos egípcios. Eles não iam sair de mãos vazias. As israelitas iam pedir aos vizinhos objetos de prata, de ouro e roupas de valor. É muito simbólico, os oprimidos saindo adornados com a riqueza de quem os oprimia, simbolizando uma justiça completa e uma vitória incontestável. Ao finalizar a reflexão sobre essa jornada monumental, a gente precisa parar diante desta questão final. A anatomia do chamado de Moisés desafia inteiramente a nossa compreensão sobre intervenção divina. Fica evidente como aquela resistência inicial se dissolve diante da presença imutável do Criador. Quando a mediocridade da nossa rotina é incendiada pela presença do sagrado, será que a única resposta viável é a rendição absoluta? Fica aí essa reflexão profunda para mexer com a gente até a nossa próxima análise.